O Brasil ainda é um bom lugar para se empreender? Esse é o tema do Carta Branca Podcast de hoje, comigo e sempre comigo, Rodrigo Francisco. Boa noite a todos. É uma pergunta que eu acho que muitos brasileiros se fazem, né? É, essa questão de empreender no Brasil, né? De abrir uma empresa, ter toda aquela burocracia, e aí a pessoa fica pensando, será que vale a pena? O que que você acha? Você acha que ainda vale a pena? Cara, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas porque na minha cabeça eu entendo e eu percebo hoje, se você olhar em números, a gente percebe que existe uma mortalidade muito grande das empresas, ou seja, a maioria das empresas que começam, elas não duram mais do que 2, 3 anos de vida, assim, a mortalidade é gigantesca. Basta você dar um Google aí, você vai ver que é bizarro, assim. E aí existem vários fatores para isso, que são citados desde falta de planejamento, até mesmo essa questão da carga tributária, das dificuldades que são impostas por essas burocracias que o próprio sistema brasileiro vai gerando. Porém, mesmo com tudo isso, eu percebo que quanto mais deficitário é uma região, uma organização ou um tipo de área que você está envolvido, quanto mais deficitária ela for, mais oportunidades ela tem. E eu não sei, eu não gosto de falar mal do Brasil, mas como brasileiro a gente sabe onde a gente vive, a gente sabe a região que a gente mora, a gente sabe das coisas que a gente tem dificuldade e a gente percebe que existem muitas oportunidades. E tanto é que empreendedores no Brasil, assim, não todos, né? A gente já falou dos que dão errado, mas os que dão certo costumam crescer, assim, percentualmente falando, de forma bem expressiva, porque tudo depende de você encontrar uma solução para um problema que aflige a muitas pessoas. Basicamente, é disso que a gente fala quando a gente fala sobre empreender, né? identificar a dor, né, da pessoa. Às vezes o seu cliente, às vezes ele nem sabe que precisa do seu produto, né? É você que precisa colocar essa consciência. Eu acho que também tem muito a ver com a questão da consciência da necessidade daquele produto. Então acho que o empreendedor também coloca muito isso. E aí o que você falou, né, da mortalidade das empresas, do período aí 2, 3 anos, né? Uhum. É, eu acho que isso também envolve algumas coisas no Brasil, né? Uma das coisas acho que é a burocracia. Acho que no Brasil a gente tem bastante burocracia, principalmente tributária, questões assim bem legais mesmo, assim que às vezes o empreendedor ali ele conhece do produto dele, ele conhece muitas vezes de vendas, ele conhece o processo de como fazer o cliente comprar um produto dele, sabe vender. E aí, quando ele vai para essa etapa de abrir uma empresa, criar um CNPJ, ele começa a ter algumas barreiras no sentido, acho que mesmo de conhecimento, de muitas travas que hoje eu entendo que o Brasil tem. Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso desse documento, de um outro documento. Aí quando você vai ver, precisa mais de uns 3, 4 documentos para você simplesmente abrir sei lá, um estoque ali, uma loja. O estoque precisa ter uma altura de 2,5 metros. Se tiver 2,45 você não consegue abrir. Então acho que a gente acaba se barrando muito nisso. E um outro ponto que também eu acredito assim que possa impactar nessa questão que você trouxe de mortalidade das empresas é um pouco de ansiedade dos empreendedores. Porque às vezes a gente vai naquele anseio, naquela vontade ali naquele fogo, vou abrir, pum, abriu a empresa, e aí a gente sabe que não é do dia para a noite. A gente sabe que existe uma trajetória, uma constância, é no dia a dia, um passo após o outro, e nesse pequeno período, digamos 1 ano, 2 anos, até 3 anos, às vezes você não está tendo aquele resultado que você achou que daria, que era esperado, e aquela sua ansiedade fala assim, não tá dando certo, vou ter que parar, vou ter que começar outra O coisa. cara gera uma expectativa muito grande
para um retorno muito rápido, né? Isso, A pessoa, ela superestima o curto prazo e o longo prazo ela ignora, né? Uhum, A gente, Rodrigo, para quem não sabe, tem uma formação aí na área de investimentos uhum. e isso é uma coisa que acontece muito no mundo dos investimentos, né? De forma em Sim, geral. As pessoas, elas querem ganhar dinheiro muito rápido, então elas acham que rapidamente ela vai ganhar muito dinheiro, mas ela subestima o poder do longo prazo, dos juros compostos ao uhum, longo dos anos, né? exato. Então, eu acho que para tudo que a gente faz na vida é um pouco assim, né? Tipo, cara, nada que você vai fazer vai ser rápido. Há pouco a gente tava conversando aqui no outro episódio sobre. Você deu um exemplo de tocar piano. Uhum. Então, é assim, não adianta você começar a querer fazer aula de piano hoje e achar que daqui 3 meses você vai ser um exímio Vai pianista. estar tocando Mozart, né? Não vai, cara, Não não vai. vai. No máximo você vai tocar uma musiquinha do Gás lá. Tananana, e ok, ó, música clássica, bacana. Uhum, Mas você não vai virar um exímio pianista não vai. em 3 meses. Uhum. Você pode aprender a tocar em 3 meses. Ok, Você vai saber ali o mínimo de notas, igual você falou, a musiquinha do gás. Vai ser uma coisa bem simples de se fazer. Mas faz parte do processo, né? faz parte do processo. É igual, assim, aprenda a falar inglês em 3 meses. Você vai sair daqui da primeira aula falando inglês. Sai falando what's your name, ok. Beleza, Você tá tá falando falando inglês, inglês, né? ok. Agora, ninguém falou que você sairia fluente em inglês, né? O que você Uhum, vai. E eu acho que para tudo na vida tem um tempo de maturação. E é importante que quando você vai empreender, quando você vai fazer qualquer coisa dessa natureza, que você tenha em mente que vai passar por esse período de maturação e você tem que se preparar para ele. uhum. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela vai numa espécie de, eu vou chamar aqui de fé, mas não é bem fé a palavra, seria irresponsabilidade mesmo financeira, porque a pessoa ela vai acreditando que o negócio vai dar tão certo, mas vai dar tão certo que o dinheiro que ela precisa para pagar o aluguel do próximo mês vai ser gerado e muitas vezes não é isso que acontece, porque existe um processo de maturação, né? Sim. Então é importante que tudo que você vai fazer, vai empreender, pô, o Brasil ainda é um bom lugar para se empreender. Eu ouso dizer que com todas as dificuldades, com todos os problemas, Sim. sim, ainda é um bom lugar para se empreender. A gente, até pelo fato de, como a gente falou há pouco, de perceber que outros lugares estão mais à frente do que a gente em soluções dentro de casa, em soluções, não digo nem criativas, porque o povo brasileiro é muito criativo, isso Sim. é fato, Uhum. mas realmente em soluções de negócios, né? Então, tanto é que a gente tem vários casos de pessoas, de brasileiros que foram para fora, como o Shining Box, né? Eu não lembro muito bem, eu esqueci o nome do fundador da Shining Box, mas se eu não me engano ele era formado em odonto, o cara é um O dentista. Xiga, né? Não era? Eu acho que Alguma é, coisa eu não assim. lembro o nome dele. Mas ele foi para fora e percebeu que existia uma lacuna no mercado brasileiro, que era a comida chinesa sendo entregada. Entregada é ótimo. É, a comida chinesa sendo entregue em casa, né? Então isso não é uma coisa que foi uma inovação naquele momento e chegou onde chegou, né? Transformou na empresa grande que é. Então eu acho que é importante para a gente entender que quanto mais a gente é, é, entrar dentro daquilo que a gente quer empreender, daquilo que a gente tem o desejo de realmente iniciar um negócio, entender quais são os problemas que estão envolvidos ali e de que forma você pode auxiliar com uma solução. E muitas vezes você não precisa nem criar, né? Uhum. Porque muitas vezes essa solução já existe, ela Já só existe. não tá em place, ela não está Uhum. implementada, não tem ninguém fazendo aqui. Não quer dizer que no mundo afora não exista ninguém que já tenha uma solução Mas para esse problema. eu concordo com você também que sim, é um lugar bom para se empreender. Acho que, é, que algumas questões que a gente colocou aqui talvez seja uma dificuldade um pouco maior que você tenha, mas sim é um lugar bom. E o que você falou, por exemplo, da questão de você resolver o problema, de você ver algo novo. Eu acho que assim, muitas vezes, quando a pessoa pensa nisso,
ela pensa em algo inovador, Revolucionário. revolucionário, que não existe em lugar nenhum, é eu que vou criar, eu sou o primeiro, eu sou o pioneiro. Eu acho que a gente não precisa chegar nesse nível de. Claro, se você realmente chegar nesse ponto, é fato. Vai se tornar um grande O famoso empreendedor. mar azul, né? É. Vai nadar de braçada, só Vai tem nadar. você. Só tem você, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Agora, tipo, a gente tem que pensar também num dos episódios que já tá no ar, né? Que é do hot dog. Se você for pensar, um hot dog. Tipo, um lanche Né? simples, um pão, uma salsicha ali. Toda lanchonete de esquina tá vendendo hot Toda dog. lanchonete de esquina tá vendendo um hot dog. Mas o que que faz aquele hot dog específico ser diferente? Então acho que você tem que pensar também não só. Claro, é uma solução, que a solução ali você mata a fome da pessoa, né? A pessoa tá com fome, tá com vontade de comer um hot dog, e você vai ali e compra um hot dog. Agora, por que comprar aquele hot E dog não o outro. e não o outro? O que que você fez no seu hot dog? Pode ser um tempero específico, pode Uma ser uma apresentação. apresentação diferente, pode ser até o atendimento, a maneira, sei lá, a velocidade de entrega. Então, se você procurar algo que traga algum diferencial no seu produto, que seja específico, né, que tem a sua identidade, eu acho que isso também vai te ajudar em muito, né? Não, porque eu já me peguei às vezes também pensando nisso, tipo, eu preciso encontrar uma solução derradeira para o problema que ninguém tem essa solução, só eu que tenho, eu que vou criar aqui da minha mente, e eu acho que isso também trava muito. Trava. Então você fica pensando, eu não consigo, porque eu não sei, o que que eu. Tem que ser totalmente inovador, aí surge alguma coisa nova, você fala, nossa, lá, o cara teve aquela ideia super inovadora, não sei, não. Você pode pegar o que já existe, é aquela história, né? A gente não precisa recriar a roda, a gente tem que fazer ela rodar, né? Então, Exato. o cara que consiga fazer ela rodar vai se dar bem também. Já tá à frente, né? É. Eu tenho um exemplo bem claro disso com música. Não sei se o pessoal, não sei se todo mundo que me conhece muito bem, mas eu tenho uma história boa com a música aí, né? Ao longo da minha vida, ela sempre esteve do meu lado. Mas falando em música, se você pega, sei lá, alguns anos atrás, um cara lançou uma música chamada Camaro Amarelo. E foi um sucesso estrondoso de vendas, assim, bombou em tudo quanto era lugar. E depois que ele lançou o Camaro Amarelo, aí veio Vem em mim, Dodge Ram, aí vem carro da Fiorino, enfim, Diversos uma tipos de enxurrada estilos de de carro, estilo né? de música, todo Tipo, mundo no embalo aham. do Camaro Amarelo. Obviamente que essas músicas não tiveram o mesmo alcance que teve a primeira, o Camaro Uhum. Amarelo, mas elas também surfaram essa onda. Então, como o Rodrigo falou, o importante é fazer a roda girar. E eu acho que mais do que fazer a roda girar, é uma coisa que a gente vive batendo nessa tecla aqui. A gente muitas vezes só consegue uma coisa grande, uma coisa inovadora, ou encontrar o caminho andando, Uhum. no caminho, fazendo. Então, iniciar um projeto, iniciar alguma coisa é primordial. Não dá para ficar eternamente no planejamento, eternamente se preparando. Então, ok, a gente falou que um dos motivos das empresas quebrarem é a falta de planejamento. Tenha o seu planejamento. Eu não estou dizendo para simplesmente abrir mão, não planejar, fazer as coisas de qualquer maneira. Não é isso que eu estou pregando aqui. Mas o que eu estou comentando é que se você ficar somente se planejando, somente criando, esperando o melhor momento, isso é até bíblico, né? Diz que quem olha o tempo nunca cegará, você nunca vai colher, porque É. você está olhando o tempo para poder plantar, Existe o tempo do plantio e da colheita, né? São dois tempos diferentes, né? E a gente pode justamente levar para esse ponto do planejamento. Você se planeja, só que você não vai ter o planejamento perfeito, né? Eu vou ficar planejando aqui, tô planejando, planejando até eu ter o plano ideal e perfeito. Não, você planejou, você planeja um ponto. E aí você vai trabalhando, ele é o seu norte, né? Ele vai te dando um norte, uma visão de como você tá e para onde você tá indo. E aí ele é adaptável, né? Você vai adaptando e eu acho que tempo, tem que dar tempo ao tempo, né? Não tem como você
colocar a carroça na frente do boi, né? Exato. Então, acho que é isso. Eu acho que algum ponto que a gente pode também comentar aqui, que eu acho que é importante nessa questão de ser um lugar bom para se empreender, é a questão da burocracia, que eu acho que é um ponto bem relevante, que a gente precisa, pelo menos, expor a nossa opinião aí, e se a Uhum. gente quiser focar um pouco em tributário, por exemplo, porque eu acho que é uma coisa que pega bastante, né? O empreendedor, ele, igual a gente falou, né? Ele conhece bastante do produto dele, conhece de venda, mas na hora que chega nessa parte tributária, ele se perde. E eu acho que também o Brasil, nesse ponto, ele não ajuda o empreendedor. É, não Então, ajuda. nesse ponto, ele parece que. Me parece assim que ele dificulta, de fato, quando o empreendedor ele começa a ver esse lado legal, digamos assim, de você constituir uma empresa. Eu acho que é onde o Brasil ele meio que dá um entrave nas Uhum. pessoas e isso talvez possa ser também algum. Acredito que sim, um dos motivos da gente é, ter um pouco mais de receio, assim, um pouco mais de trava de empreender. E quando empreender, empreender, digamos assim, da maneira errada no sentido legal das coisas. Sim. Eu acho que isso pega bastante também. E claro que de uma maneira que a gente possa pensar assim para mudar isso é realmente fazer isso que a gente está fazendo aqui, é debater sobre o assunto, ter um pouco mais de consciência do assunto e colocar ele em pauta, né? Falar, ó, isso aqui não faz sentido, aquilo não faz, e fazer com que os empreendedores sejam ouvidos e ver a visão de cada um deles, né? Uhum. O, onde que se tornaria um pouco mais simples de você iniciar um negócio e trazer, porque se você pensar assim de uma maneira bem macro, né, de sociedade, governo, tudo, quando o cara empreende, ele vai gerar renda para ele, com certeza, mas também ele vai gerar economia para o país, para o município, para o estado que ele está. Uhum. Ele vai gerar emprego. Então, o empreendedor ele só não ele faz parte da engrenagem e ele ajuda essa engrenagem a ter mais força e ter mais tração, trazendo todos esses pontos que a gente colocou. Então, você o país, de alguma maneira, incentivar ou tornar isso um pouco mais simples, eu acredito que também vai Facilita muito. facilitar muito. Hoje eu tive uma discussão profissional sobre isso. E, cara, assim, é bizarro, assim. Você vai calcular imposto sobre uma mercadoria, aí você fala, olha, o ICMS você tem que calcular por dentro. Não sei se vocês estão, todo mundo tá ciente que é isso, mas vou calcular por dentro. O que, que é isso? É O que que calcular é calcular por dentro? por dentro do que, né? Exato. Quando você calcula o ICMS, você não calcula o ICMS sobre a base inicial da mercadoria do teu produto. Você calcula sobre o preço de venda, sobre o preço final. Então você tem que calcular ele já considerando que ele vai compor o preço final, o que faz com que ele fique um valor mais alto do que o percentual que ele indicaria sobre o custo. Já o PIS e o COFINS, você calcula normal, você joga o percentual lá. Só que quando você vai calcular o ICMS, o PIS e o COFINS tem que estar na base do cálculo. Então, cara, assim, você começa a gerar uma complexidade, o empreendedor por si só provavelmente não vai conseguir fazer isso sozinho, sem que ele necessite da contratação, de auxílio, de um profissional da área fiscal, tributária, contábil. Ele vai precisar, inevitavelmente, disso, por menor que ele seja. Uhum. Ele vai ter que pagar lá um contador, ele vai ter que achar alguém para dar esse suporte para ele aí, senão ele não vai conseguir. E isso dificulta muito. O Brasil, essa semana o presidente Lula apareceu fazendo um comentário pro Trump por conta do tarifaço e tudo mais, com a jabuticabinha na mão, fazendo graça, oferecendo uma jabuticaba para ele se acalmar. E jabuticaba realmente é uma fruta brasileira, é uma fruta que só dá no Brasil, né? Uhum. E assim como a jabuticaba, a gente tem várias coisas que a gente só tem Só tem aqui. aqui no A Brasil, gente né? só tem aqui. A gente tem o Rodrigo também, assim como eu, a gente tem esse contato com outras economias por conta até da nossa atividade profissional. E a gente muitas vezes percebe que é tudo muito mais complicado aqui.
Quando se vai fazer um projeto, quando você vai fazer alguma mudança, nos outros países a coisa flui muito mais fácil porque tem enroscos, principalmente nessa área tributária, que só tem no Brasil. E eu até vejo, de certa forma, com bons olhos o que está acontecendo neste momento, que a gente está tendo uma reforma tributária em curso. Uhum. E essa reforma tributária, ela já vai ser uma mão na roda no sentido de simplificar um pouco esse processo, essa forma como ela está sendo tratada, como ela está sendo feita, né? Mas isso ainda é muito pouco. Porque não adianta simplificar só o processo. Isso vai, obviamente, ajudar, como eu falei aqui. Talvez em algum momento o empreendedor não precise de uma gama tão grande de profissionais para dar o suporte que ele precisa para rodar o negócio, para fazer acontecer. Uhum. Mas eu acho que é preciso realmente ter uma redução da carga tributária. Eu não sei. Talvez não. Eu não, realmente, por exemplo, você citou aí do tarifaço do Trump, né? Acho que é legal você falar um pouco, até pra quem não tá por dentro disso. Eu mesmo, eu gosto assim bastante de estudar, mas algumas notícias assim de jornal e essas coisas eu não, de fato, eu não acompanho muito. Aham. E o que você comentou da carga tributária. Eu também concordo, eu acho que deveria também reduzir a carga tributária, mas eu imagino que essa reforma tributária que está em curso é uma reforma tributária no sentido de simplificação e não de carga tributária, né? Eu acho Exato. que é algo, não sei se É organização. você organizar. Então, igual você comentou lá do ICMS ser por dentro, PIS/COFINS ser por fora, IPI e não sei o que, você começa a ver lá, tipo, tem 300 mil tipos de imposto, cada um com um tipo de base de cálculo, um é por dentro, outro é por fora, eu calculo Ah, mas esse tem por redução cima, esse tem tributária, redução, tem o benefício nisso, se eu vender substituição. substituição, e se eu vender um produto que consome X, Y, Z matéria, eu já Posso me consigo. creditar desse É, imposto? Não, aqui eu não posso porque eu não vendi, eu fiz uma ação diferente. Cara, assim, isso, é insano, né? O negócio é insano, insano, insano. assim, você começa a ver. E assim, nada contra os contadores aí, os contadores tributários principalmente, mas eu acho que realmente a gente precisa simplificar até para gerar mais, como que eu posso dizer assim, mais simplicidade mesmo, mais facilidade assim no processo de você abrir uma empresa, menos burocrático, menos burocracia e com certeza acho que o próximo passo seria o que você comentou da carga tributária. Simplesmente de você a gente pegar aqui eu não sei se exatamente é essa a proposta, mas se a gente pegar, sei lá, hoje eu tenho 20 tributos, um número fictício aqui, tornar esses 20 em 2 em 3, beleza, eu já reduzi, já simplifiquei muito o Uhum, processo. Então agora eu tenho 3. Eu consigo, mesmo que cada um dos 3 tenha um tipo de cálculo diferente, uma base de cálculo diferente, mas são 3, não são aham. 20, né? Só que assim, vai reduzir de 20 para 3. Se 20 eram, sei lá, 40%, 3 vão ser 40%. 40%. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar, né? Não se iludam. Não teremos redução tributária de carga tributária neste momento. Mas eu acho que é até um pouco mais complexo que isso, porque o Brasil, ele, mesmo quando a gente tenta simplificar, a gente não consegue. Porque a gente está falando de uma reforma, de redução da quantidade de impostos e tudo mais. Só que quando você vai ver o lobby que é feito no Congresso em torno disso, já gerou várias exceções. E qual que é o problema da o problema principal que a gente encontra em um processo padrão, em um processo que você faz de forma igualitária assim para todos os setores? São as exceções. Então, se você causa uma regra que ela vale para todo mundo, simplifica a vida, Uhum. porque você Padronizar, né? Você ter padronizou, padrão para padronizar o processo, né? exato. Só que, assim, eu também entendo a dificuldade. O Brasil é um país gigantesco, com empreendedores de todas as naturezas e grandes empresas também. A gente não tá falando só do pequeno empreendedor, a gente tá falando da pessoa que empreende grande também, né?
A gente tá Uhum. falando de empresas multinacionais que vêm pra cá e tudo mais e E, colocam e muito eles também dinheiro, têm dificuldade nisso, né? Porque claro, eles precisam de um time gigante, exclusivo, para fazer esse tipo de execução, que né? não custa Que não barato custa barato, é uma equipe grande, única e exclusivamente para a e questão às tributária. vezes ainda assim Dá errado. incorre em tomar Em, multas, em em problemas, riscos em riscos e. fiscais. Isso. Assim, realmente, assim, quando a gente fala de empreender no Brasil, a gente tem que levar todas essas Uhum. questões em consideração. Porém, o que eu digo sempre é, se a gente for realmente a ferro e fogo, querer ver a complexidade total de empreender, de fazer, de acontecer, a gente não vai pra frente. Eu lembro que uma vez eu vi a história da marca Reserva, e tava lá os dois fundadores contando a história, e um deles falou assim que logo que ele teve a ideia de montar uma fábrica de roupas, né? Não era bem uma fábrica, era uma marca, porque ele não tinha fábrica. Ele comprava num lugar, levou e pediu pros caras fazerem lá uma bermuda pra eles e tal. E aí, conforme ele começou a ter essa ideia, ele foi pra casa dele e começou a fazer as contas. Olha, o custo da roupa é tanto. Se eu vendo a tanto, eu gero tanto percentual. E aí começou a preparar uma planilha muito bonita com gráfico, estimativas, e se eu vender tanto por mês e por ano, e se eu subir um crescimento de tantos por cento ao ano, e pai começou a fazer gráficos e tal. E ele falou que o pai dele chegou e falou, ele chegou pro pai dele para mostrar a planilha pro pai dele, e o pai dele falou assim: eu não vou repetir a frase que ele usou porque o pai dele usou um palavrão para tratar com ele, mas disse que assim, trocando em miúdos, ele falou: cara, levanta a bunda dessa cadeira e vai empreender, vai vender, vai fazer o que você tem que fazer. Uhum. Depois que você tiver ganhando dinheiro, você contrata alguém pra fazer essa planilha pra você, cara. Tipo, para de sonhar, para de ficar só aí Uhum. no joguinho, No no PowerPoint, né? PowerPoint. Larga o PowerPoint, porque isso não vai O mudar a sua vida. PowerPoint tava lindo ali, a Tava lindo. apresentação dele, né? Com E na gráficos, prática, nossa. gráfico. Cara, lindo, lindo. Mas Aquela história pra gringo ver, né? pra gringo ver, mas é ação. Vai vender, É, cara. Levanta daí, tipo, o que que o age, se cliente está move, né? necessitando, né? Qual que é a necessidade do cliente? Será que dessa forma como você fez a bermuda, com essa colora, Aham. com essa tipo de cor ou desse formato, é o que o cliente quer ou não é? É o teste, né? Você tem É que o teste. testar. Mas, enfim, eu acho que problemas sempre vão existir. A gente realmente vive num país cheio de burocracias, de problemas, de jabuticabas brasileiras, né? De coisas que só tem aqui. Assim, não são poucas. Mas eu acho que vale muito a pena, ah, não digo ignorar, mas eu digo ir um passo de cada vez, um dia de cada vez, viver o seu momento, sabe? Então, se você está começando agora, começa pequeno, começa do jeito que dá, começa da forma que você consegue, sempre com os pés no chão, claro, não, né, não vão retirar nada do que a gente falou aqui no início do episódio, então ter um planejamento é necessário, mas você não pode se prender a um planejamento. Querer criar uma coisa 100% nova, cara, é o máximo, mas você não precisa de uma coisa 100% nova para começar. Você pode vender a sua coxinha totalmente diferenciada, mas começar com uma coxinha comum, como todo mundo, e Uhum. aprimorando e descobrindo a necessidade do seu cliente, entendendo o que faz mais sucesso, o que dá mais certo, e aos poucos ir se moldando. Mas é importante estar caminhando. Você colocou, me veio agora à mente um exemplo que você falou da coxinha. Esses dias eu tava assistindo algum programa, não lembro exatamente o que que era, e apareceu um empreendedor lá que ele é especificado em coxinhas. Só que o que que ele fez? Ele viu em algum outro lugar também, algum outro país, alguma coisa nesse sentido, ele viu que o cara fez uma coxinha lá de, sei lá, 4 quilos era a coxinha. Aí ele achou legal, achou interessante, ele falou, vou fazer uma de 5. E agora ele, tipo, o diferencial dele é exatamente esse. Ele faz diversos tipos de coxinhas, de diversos tipos de sabores, e ele tem as gigantes. Ele tem a coxinha tradicional ali, pequenininha, digamos assim, né, pequena. Aí ele tem a média, ele tem a gigante, ele tem a extra enorme, Coxinha assim. família, né? A coxinha galera. E nesse programa que eu tava assistindo, ele inclusive ele levou a maior
acho que da América Latina, alguma coisa nesse sentido assim, que tinha, acho que 7 quilos, era uma coxinha enorme, de verdade mesmo, assim, ele criou uma máquina como se fosse uma espécie de uma fritadeira, assim, ele adaptou, né, Tô imaginando, eu quero fritar uma coxinha. enorme, Ué, assim, a coxinha desse tamanho, sei lá, uns já tá me 40 dando fome. centímetros de coxinha, e aí ele adaptou uma fritadeira lá, ele gerou e ele frita ela por completo, assim, ele baixa como se fosse um elevador, assim, ele vai Sai daqui, fritando, vamos assim, passar no hot dog do Luiz. passar lá no hot dog do Luiz e, e aí o que eu, assim, essas questões burocráticas, né, as nossas opiniões são que nós dois achamos que sim, é um lugar bom para se morar, a gente já comentou, para se morar, para se empreender, isso a gente concorda nisso. A gente falou também das questões da burocracia, questão tributária, que para algumas pessoas talvez possa parecer um pouco contraditório, né? Vocês falam que é um lugar bom, é bom para se empreender, o Brasil é bom para se empreender, ainda funciona, ainda vale a pena, Mas cheio dessas mas complexidades. chega dessas complexidades, então como, né? E eu acho que você comentou da jabuticaba, né? Se a gente pegar e fazer uma analogia da jabuticaba, a jabuticaba só existe no Brasil. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de comer uma jabuticaba, mas é uma fruta gostosa, Uhum. doce, nutritiva. Então, se só existe no Brasil, significa que a gente possa consumir ela com muito prazer, entendeu? Então, Aham. acho que empreender é isso também. Existem várias jabuticabas para você empreender, mas Inclusive, é inclusive tem muito. muita gente empreendendo em cima dos tributos, né? Exatamente. Gente, mas é isso aí. Eu acho que deixa aí seu comentário, coloca aí se você concorda que o Brasil ainda é um bom lugar para empreender. Se você não concorda também, coloque seu ponto de vista. Diz aí por que que você concorda ou por que que você não concorda. E a gente vai ler com muito carinho e vai ser bom pra gente saber e entender o ponto de vista de vocês também, tá bom? A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Carta Banca Podcast e até a próxima. Tchau.